Boa noite a todos. Nos conhecemos através de um acidente gravíssimo que tivemos com o nosso filho. Em dia 27/4/2020, estávamos terminando uma obra em nossa casa, uma casa que a gente mudaria com a família. E pandemia começando, aquela loucura toda. E a nossa sobrinha, ela tem 27 anos, né? Pesava 130 quilos até então. E escorregou, tropeçou na escada e, ao cair, estava de mão dada com ele, levou ele junto. E nesse tombo, com o peso dela, a altura não era tanto, mas o peso esmagou o nosso filho. Então, aí começou uma batalha. Eu não estava no momento, uma vizinha da casa pegou a minha esposa e o Samuel, a Clarinha, e levou para o UPA. No UPA, chegando, a gente chegou praticamente junto, com a ligação, chegou já desenganado. O médico, lembro muito bem, falando comigo que não tinha o que fazer, mas eis o Deus do milagre. Havia uma pessoa do SAMU, um plantonista do SAMU dentro do UPA, que ligou para a equipe e venham para cá. Eu vi a mensagem que ele mandou, com a radiografia na mão: venham para cá porque essa criança vai morrer porque o UPA já declinou. A mensagem era bem assim. Uma ambulância saiu de Nova Veneza, correu para dentro do UPA, começou a fazer o procedimento no nosso filho. E a gente naquela agonia, rezando, orando, e não restava mais nada. Chegou uma outra equipe de ambulância também, veio trazendo alguém. Eles chamam de limpar a equipe. As duas equipes do SAMU começaram a socorrer o nosso filho numa situação desesperadora ali, né? Aí eu consegui ficar do lado dele. Eu lembro de todo esse perrengue, né? Dessa luta. E a minha esposa, eu não sabia, ela havia ligado para a nossa comadre, que a gente é padrinho dela, da filha dela de batismo. E ela é plantonista de UTI. Ela imediatamente correu para lá, mas ligou para uma amiga dela. E essa amiga, milagrosamente, estava dentro do Hospital Estadual de Sumaré e falou: traga ele para cá. Tentam trazer ele para cá que eu atendo ele agora. E ela se apresentou para o SAMU, deu essa informação. O SAMU, opa, então a informação vai nos ajudar. Essas duas ambulâncias levou o nosso filho, uma batendo na frente, cortando o caminho, nunca vi um negócio desse, e a outra levando o nosso filho atrás. É uma imagem difícil, complicada. O menino tinha 2 anos e 10 meses, pequenininho, e ali começou uma batalha. Chegando no hospital, pegou um plantonista e ele não queria tocar no nosso filho. Essas duas médicas, tanto a Clarissa quanto a doutora Camila, colocaram ele, só fiquei sabendo depois também, colocaram ele na parede e falou: você vai intervir. Ele aceitou com muito custo, fez uma PIC, primeira cirurgia. Uma PIC, que é instalar uma válvula no crânio dele, para descomprimir e saber quanto de pressão estava dando dentro do cérebro. Essa pressão chegou a 51 para 52. O máximo de uma criança, eu também não tinha esses números, é 20. E aí ele passou essa noite. Tivemos que ir embora, não tinha o que fazer, fica dentro do UTI. Foi a pior noite da minha vida. E chegamos no outro dia, o Dr. David Castro Neto veio nos dar a notícia que não havia mais o que fazer, que a pressão craniana estava muito alta. Mas a gente insistiu, persistiu, imploramos pela vida do nosso filho. E ele conversou com a gente, explicou que era questão de tempo, mas que não tinha o que fazer. E ele explicou de uma cirurgia que chama craniotomia, que é tirar o crâniozinho dele para descomprimir o cérebro. Eu falei: vamos fazer. Ele falou: não dá para fazer, seu filho não aguenta. Insistimos, persistimos, e ele falou que não tinha o que fazer. E despedimos, ficamos mais um tempo ali com o nosso filho. Quando descemos, já tinha mais 20 pessoas lá embaixo, porque aí já começam as ligações, o pessoal já chegando. E a gente chegou para dar notícia, explicando para o pessoal o que estava acontecendo.
Eis que então surge, numa tarde, um sol quente. O Dr. David, ele correu pela saída do plantão, deu a volta e encontrou a gente. Quando a gente viu, a minha esposa praticamente desmaiou, porque a gente já achou que era uma notícia ruim. E ele falou, eu quero conversar com vocês, mas eu só posso conversar lá dentro. E explicou que faria a cirurgia. Porém, se ele sobrevivesse, ele ficaria com uma sequela muito ruim. Eles seriam sequelados por 30, 40 anos, que a gente cuidaria do nosso filho vegetando numa cama. E foi explicando toda a situação, e falando que ele nunca tinha feito essa cirurgia, porém só tinha feito uma vez, de uma pessoa que tinha levado um tiro no crânio, mas ele não teve êxito. Então ali a nossa esperança também caiu. Perguntei, doutor, tem alguma outra chance? Ele falou, não tem. Ou é agora, ou é agora. Falei, então vamos fazer. Decidimos pela cirurgia. Ele falou que a cirurgia é de 12 horas, já seria a segunda em 2 dias. Eram umas 12 horas e que, independente do que acontecesse, ele voltaria e conversasse com a gente. Um cara de muita fé, uma pessoa especial. Eis que o Samuel sobreviveu. Explicou pra gente, de cara, perguntei que ele tinha visto, se eu teria o sorriso do meu filho de volta. Ele falou que era muito cedo para saber, mas que ele falaria de 3 lesões que meu filho já teria, pelo que ele viu no crânio dele. Que era não andar mais, não teria o lado direito dele, que isso ele falou, esquece, não falaria e não enxergaria. Eis que eu falei para ele, se ele for meu filho, tiver o sorriso do meu filho, o lado direito meu é dele e a visão é dele. E ele me desejou força, que seria uma luta ainda para frente, mas que ele era um guerreiro. E que realmente ele era muito forte. Que não teve nenhuma intercorrência, tudo bem. Subimos para a UTI novamente. E ele comentou sobre inflamação, sobre infecções que poderia ter. Ele havia tirado não um lado só, ele optou por tirar os 2. Algo tocou nele, ele falou, não, eu vou tirar os 2. E realmente expandiu para os 2 lados, o crâniozinho dele ficou bem inchado, a cabeça. E ele veio sobrevivendo. Passados 72 horas, que era o período complicado, ele começou a ter muita febre. Mas era febre de tremer o bercinho, de colocar em pano, umedecido. E a gente falou, agora complicou, né? O risco da infecção e tal. Aí descobriram. Já sabiam dos pulmões, né? Ele tinha um pulmão pneumotórax, havia furado no tombo. E o outro pulmão estava com muito edema, tinha um sangramento muito forte. Eles já iam intervir isso aí na cirurgia. Mas que tinham descoberto que ele tinha estourado alguma coisa dentro do intestino, que teriam que abrir. Eu pedi para esperar mais, falei, não, ele falou, não tem, é agora ou é agora. Eis que no 4º dia foi para a 3ª cirurgia. Então, feita a cirurgia, uma cirurgia longa, rompeu o duodeno, fizeram um desvio na barriga, com o intestino, e ele sobreviveu. Então, meu filho era uma cirurgia muito grande, do tórax até no abdômen, um dreno muito grande aqui próximo da virilha, os 2 drenos no pulmão, um em cada pulmão, o crâniozinho dessa forma, aquele monitoramento, entubado, 2 drenos, uma nasogástrica, né, para alimentação, e outra para sugar o intestino, o estômago, porque não poderia ter líquido. Então, não quero que imaginem isso, mas era uma visão muito ruim para uma criança de 2 anos e 10 meses. Indefesa, né? E a gente não tinha mais. Chegou num ponto que os médicos falavam tanto, que era um sofrimento tão grande, falou, olha, se ele sobreviver, ele vai ficar muito ruim. Começavam a mostrar os exames neurológicos para a gente. E eu lembro que eu falei, olha, o que vocês querem que eu faça? Né? Eu tenho que continuar. Eu não tenho outra chance. E continuamos, né? E ele aguentou. E no 8º dia, chegamos para visitar nosso filho, que ele ainda é entubado, não podíamos ficar, era só período de visita, um momento ruim, tinha que ir embora e tal.
A equipe nos reuniu de novo e falou: olha, o seu filho voltou a ter uma febre muito forte essa noite e começou a gangrenar, começou a vazar muito líquido da barriga do seu filho. Vamos ter que operar novamente, reoperar a barriguinha dele. Ali a gente se abraçou e falou: olha, né? Decidimos que queríamos o melhor para ele, não para nós. É um momento difícil para os pais, mas ele sofria muito e estávamos tranquilos para a decisão de Deus. Mas ali não ia acabar a história do Samuel. Os médicos estavam muito empenhados e eles desceram, né, com um empenho fantástico. Era folga de alguns, era um domingo, era folga de alguns médicos. E quando a gente desceu no centro cirúrgico, que a gente acompanhava ele durante o elevador, durante toda a caminhada, na quarta vez que a gente foi fazer isso, eis que surge na porta a maioria dos médicos que participaram das outras cirurgias da barriga, que estavam de folga. Ele falou: não, a gente ficou sabendo que era a cirurgia do Samuel, a gente veio correndo, porque a gente queria estar aqui. Eu agradeci e falei: seja o que Deus quiser. A cirurgia demorou 2 horas, foi rápida, e falou: olha, o seu filho não jogou nada pelo dreno. Ele simplesmente expeliu toda a contaminação que fica, por mais que a gente tenta fazer uma asepsia legal, não fica legal. E ele, ao invés de drenar, sair para o dreno, ele começou a vazar. A gente deu uma olhada, está tudo ok, né? O seu filho vai voltar para o centro cirúrgico. Ele já havia sido desentubado na noite anterior, na tarde anterior. Inclusive, o seu filho respirou, ele está respirando sozinho. Eu achei fantástico, achei, né, uma força muito grande. Ele já estava usando 2 bombas, eu também não conhecia esses termos, era 2 árvores, né, de UTI, que eram tantos remédios, era 2. Eu acho que ali foi onde ele picou o fundo e deu um impulso e foi para cima. Ele, nas próximas horas, ele veio melhorando. A diurese que não funcionava começou a funcionar, a saturação que não funcionava começou a funcionar. Ele começou a melhorar consideravelmente, né? Eis que chegou o dia de que nos falou, né, a equipe do UTI, que ele não corria mais risco. Não lembro quantos dias, 18 dias de UTI, acho que avisou a gente que ele estava saindo do risco. Era complicado, um caso complicado, porém não tinha risco. O risco havia diminuído muito. Porém, nosso filho não voltava, que era o que os médicos tantos falavam, né? Não voltava. Ficamos, acho que mais 4 dias na enfermaria do hospital estadual. Transferimos ele para o centro médico, que ficamos mais, eu acho que mais 20 e poucos dias lá. E a gente rezando, orando, fazendo corrente de oração, chegando a oração onde a gente nem imaginava, como vocês. E no 47 dias que o Samuel estava internado, ele voltou. Ele acordou sorrindo, dando um sorriso, e eu liguei para a Lu na hora. Lu, corre para cá que o nosso filho está voltando. Porque era daquela forma que os médicos já imaginavam que ele ficaria, um vegetativo, como ele estava. E ele acordou com 47 dias, ficamos mais 10 no hospital, porque ele havia perdido muito peso, ele perdeu 40% do peso dele. Não se alimentava só por sonda, então era uma situação muito complicada. Ele não tinha o lado direito, não enxergava, não falava, todo o prognóstico que já haviam nos falado. Mas trouxemos ele para casa com 57 dias de internação e começamos uma nova batalha, que foi fisioterapia, fono. Mas assim, surpreendentemente ele veio readquirindo tudo. Mas tudo o quê? Tudo.
O Samuel chuta a bola comigo, Samuel praticamente já corre, Samuel fala de tudo, Samuel vai para a escola, Samuel enxerga, Samuel fala. Então assim, da lesão que ele tem hoje no cérebro, que a gente vê que é uma isquemia, quando a gente pergunta para o médico, olha, doutor, que refizemos o exame final do ano, por conta de muita coisa que ele passou, ninguém quis fazer exame antes, fizemos nesse final de ano, e uma tomografia, e que deu uma isquemia muito grande na parte do cérebro, diga aí um sexto do cérebro dele está isquêmico, está manchado preto, aquilo está morto. E pergunto para ele o que isso representa para uma pessoa. E o médico falou, se eu não estivesse vendo seu filho, eu falaria que uma pessoa que tem essa lesão não falaria, não enxergaria, não andaria, porque não tem o lado direito. O seu filho criou uma neuroplasticidade e que o cérebro dele absorveu essa parte. Então, assim, eu não tenho dúvida do milagre que estamos vendo, vivenciando. A cabecinha dele, que não tinha osso nenhum, ele só tinha essa fronte aqui, né, e a parte traseira que estava quebrada. Em imagens, no final do ano, foi confirmado que tem crânio crescendo na cabeça dele, de uma forma, numa velocidade surpreendente, que não se viu isso também, de crescer osso na cabeça, e não é casquinha, é osso firme, osso duro. Hoje a gente usa um capacete para ele proteger, para não dar nenhuma pancada. Mas assim, a gente só tem que dar o testemunho do quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é fiel, o quanto esse encontro de oração nos fez forte, sem saber que isso existia, sem conhecer vocês, sem um pedido nosso, veio através de, acho que de parente, da minha prima Dani, e chegou até nós, e está chegando. Então assim, é uma coisa forte que vivemos, que ainda vivo, que a gente ainda vive em nossa casa, mas pelo sorriso do Samuel, quem conhece e vê a felicidade dele, valeu cada segundo. Que esse encontro de oração que nunca acabe, que essa fé de vocês seja inabalável, porque fez a diferença na minha família. Eu não tenho dúvida do que recebemos, da graça que recebemos, e esse encontro de oração fez a diferença na minha família. Então, sou muito grato a Deus, a vocês, a esse encontro de oração, Pastor Bob, Cláudia, Rafa, Damares, Pastor Daci, e a todos que tem sempre aí. Quando é possível, a gente sempre se conecta, a gente participa, né? Mas eu não tenho dúvida do que a gente está recebendo, e que com certeza, eu tenho certeza absoluta e muita fé, que fez a diferença em nossa vida, esse encontro de oração, e que está fazendo até hoje. Porque vocês, sempre quando eu conecto, eu vejo que ainda falam em nome do nosso Samuel. E a gente ainda está recebendo essa graça por cada movimento dele, cada pincinha que ele faz com a mãozinha que era impossível. Então a gente vê que isso é possível através de uma oração e de uma fé em Deus. Então sou grato, muito grato a Deus, a oração de vocês. Estou aqui para dar o testemunho e para falar o quanto o nosso Deus é maravilhoso, porque eu recebi uma graça muito grande. Então eu só tenho a gratidão, né, a vocês, aos médicos e ao nosso Deus maravilhoso. Muito obrigado.